O cheiro era a primeira coisa que atingia Arthur Valente. Uma mistura opulenta e fria de mármore polido, café premium e o perfume de ambição desenfreada. Arthur, o homem que supervisionava bilhões de dólares e era o CEO de um dos maiores conglomerados financeiros do país, estava parado na calçada da movimentada filial central do Capital Plus Bank. Ele não vestia o terno italiano sob medida. Em vez disso, usava uma calça de sarja desbotada, uma camisa xadrez puída e um par de botinas de couro rachado, o visual perfeito de um pequeno fazendeiro do interior que acabara de fazer uma longa viagem. Era seu projeto Cliente Oculto, uma tentativa desesperada de entender por que as pesquisas de satisfação estavam despencando. Arthur ajeitou o boné sujo na cabeça, sentindo-se estranhamente exposto. Ele entrou na agência. O contraste era imediato. O luxo gritante do interior, candeeiros de cristal, sofás de veludo, contrastava brutalmente com sua aparência humilde. Ele se dirigiu à área de recepção e tentou falar com a recepcionista, que estava ocupada, digitando freneticamente, e mal levantou os olhos. "Bom dia, moça. Eu precisava de um tempo para conversar com um gerente de contas. É sobre um empréstimo para expandir o negócio da família", Arthur disse, com uma voz forçada para soar um pouco mais simples. A recepcionista, uma jovem de cabelos perfeitamente penteados e um colar de ouro fino, suspirou dramaticamente. "O senhor tem horário marcado?" "Não, não tenho. Vim direto do interior." Ela rolou os olhos, um gesto sutil, mas que Arthur, um observador experiente, não perdeu. "Todas as nossas gerentes estão em reuniões importantes, senhor. Clientes grandes. Mas se o senhor quiser esperar, eu posso ver se a doutora Sofia consegue 1 minuto." O tom doutora era carregado de ironia. Arthur assentiu e sentou-se na cadeira de couro. Ele esperou por 45 longos minutos. Viu a recepcionista atender 3 outros clientes, todos de terno ou vestidos de marca, que foram imediatamente encaminhados a gerentes. Finalmente, a recepcionista o chamou, com um sorriso forçado. Ele foi conduzido à mesa de Sofia, uma mulher de 30 e poucos anos, com um blazer impecável e um olhar frio. Sofia não se levantou para cumprimentá-lo. "Sente-se. 20 minutos e estou sendo generosa. Minha agenda está lotada com clientes prioritários", ela disse, empurrando uma pilha de papéis com um anel de diamante que refletia a luz do candeeiro. Arthur explicou seu pedido. Um pequeno empréstimo de cerca de 50 mil para modernizar um galpão e comprar sementes mais resistentes. Ele falou com orgulho de sua fazenda, que produzia grãos de alta qualidade, mas precisava de um empurrão financeiro. Sofia, no entanto, não parava de olhar para as próprias unhas. 50 mil? Senhor, o Capital Plus Bank não é uma cooperativa de crédito rural. Ela o interrompeu, a voz cortante. Nossos portfólios começam em quantias bem mais substanciais. Seu perfil não é o que buscamos. É de alto risco e baixo rendimento potencial para a agência. Olhe para a sua documentação, está amassada. Arthur sentiu a raiva começar a ferver, mas manteve o disfarce. "Mas meu balanço é sólido." "E eu poderia ser um cliente de longo prazo, doutora Sofia." "Longo prazo de dor de cabeça, talvez." Ela riu, um som seco. Ela então se inclinou, baixando a voz o suficiente para que apenas Arthur ouvisse, mas com uma intensidade que o humilhou profundamente. "Seja honesto. O senhor sujou nosso tapete. Vá para um banco pequeno de cidade. Não perca meu tempo. Aqui só atendemos clientes com potencial." A humilhação pública veio em seguida. Um colega de Sofia, um jovem gerente que vendia planos de investimento, passou pela mesa e ouviu a última frase. Ele fez uma piada audível. "Outro futuro milionário querendo um empréstimo para comprar um Fusca, Sofia." Vários funcionários riram. Arthur sentiu a indignação tomar conta. A lição que ele queria dar agora tinha se transformado em uma vingança necessária. Ele se levantou, mas parou à porta. "Doutora Sofia,
ele disse, com uma voz agora estranhamente calma e autoritária, que fez a gerente erguer a cabeça pela primeira vez. Eu não vou mais precisar do seu empréstimo, mas eu preciso de uma coisa. Eu exijo falar com o CEO do Capital Plus, agora. Sofia explodiu em gargalhadas histéricas. O colega se juntou a ela. A recepcionista cobriu a boca. Falar com o CEO? Ah, que piada. O senhor Arthur Valente? Por acaso ele é seu amigo de infância, fazendeiro? Chame o segurança. Este homem está causando tumulto e sujando a área de atendimento. Arthur não esperou o segurança. Ele saiu, o ruído das suas botinas ecoando no mármore. Do lado de fora, na calçada, ele pegou seu telefone de aparência antiga, que na verdade era um modelo de segurança criptografado. Ele discou um número que conhecia de cor, o número direto de seu chefe de operações, Carlos. Carlos. Sou eu. Estou na filial central. Acabei de ser humilhado pela gerente Sofia. Prepare-se. Peça para o CEO ligar para a linha principal da filial X agora. Diga que é o projeto Cliente Oculto e que a cultura podre do banco o humilhou. Eu vou esperar aqui. E diga a ele para ser rápido. Arthur guardou o telefone e esperou na calçada. O segurança já estava à porta pronto para confrontá-lo. Mas antes que ele pudesse dar um passo, o som agudo e insistente do telefone principal da agência ressoou, parando toda a atividade. O telefone de Sofia, que estava na mesa, começou a tocar simultaneamente com uma melodia estrondosa e restrita. O toque de emergência do CEO. O que aconteceria a seguir mudaria a vida de Sofia e o destino do Capital Plus para sempre. O som do telefone principal da agência, um toque de emergência grave e insistente, congelou todos os murmúrios e risos na filial. Mas foi o toque no celular de Sofia que cortou o ar como um tiro. Era uma melodia que apenas a alta gerência conhecia, reservada para a diretoria executiva, e acompanhada pelo número restrito que todos reconheciam, o do próprio CEO, Sofia, que estava rindo com o segurança e o colega sobre a piada do fazendeiro, paralisou. Sua cor sumiu do rosto, trocada por um branco pálido de puro terror. Ela olhou para o celular como se fosse uma cobra. Vai atender, Sofia. O colega zombou sem entender. Seus clientes prioritários não podem esperar. Sofia nem piscou. Ela levou o telefone ao ouvido e se afastou apressadamente para um canto vazio da agência. Sim, senhor. Boa tarde. Ela conseguiu murmurar, a voz já embargada. Do outro lado, a voz do CEO, o pai de Arthur, era fria, cortante e carregada de uma fúria controlada que era lendária no mercado financeiro. Doutora, Sofia, recebi um relato de um associado. Ele me informou que você acabou de humilhar um cliente na calçada da minha agência por volta das 3h20. Você o chamou de fazendeiro e o dispensou por sujar o tapete. Confirma a ocorrência? Sofia cambaleou, as pernas tremendo. O assoalho de mármore parecia tremer sob seus pés. Não, senhor. Quero dizer, houve um mal-entendido. Era um cliente de perfil baixo, ele estava desorganizado e exigiu falar com o senhor, o que era um absurdo. Absurdo é o nível de arrogância que permite que uma gerente subestime o valor de qualquer pessoa que entre no Capital Plus. O CEO rebateu sem elevar o tom, o que o tornava ainda mais aterrorizante. Você sabe quem era o cliente desorganizado, doutora? Sofia tentou se recompor. Não, senhor. Apenas um homem simples. Esse homem simples é o líder do projeto Cliente Oculto, doutora. Ele estava lá para avaliar a cultura de atendimento da sua filial. E ele me informou que você não só falhou, mas falhou de forma espetacular. O nosso futuro acionista majoritário, doutora Sofia, você o colocou para fora. A revelação atingiu Sofia como um raio. O sangue retornou ao seu rosto com força, agora vermelho vivo de vergonha. Ela finalmente percebeu que o homem esfarrapado não era um pobretão, mas sim alguém com poder inimaginável. O bilionário disfarçado. Senhor, por favor, eu imploro, me dê uma chance de consertar. Eu não sabia, eu juro. Ele ainda está aqui na calçada.
Eu posso trazê-lo de volta, eu vou resolver isso agora mesmo. Sofia estava quase gritando, ignorando os olhares de seus colegas curiosos. A voz do CEO estava agora mortalmente calma. Tarde demais para consertar a conduta, doutora. O prejuízo à imagem da empresa já está documentado. Siga minhas instruções com precisão. Dirija-se à calçada. Peça desculpas formais e discretas. Diga a ele que a gerência será notificada. E não ouse trazê-lo de volta à agência. Ele já não é mais cliente desta filial, nem de nenhuma outra sob sua supervisão. A linha caiu. Sofia desligou, o celular caindo em suas mãos trêmulas. Ela olhou para o colega e o segurança, cujos olhos agora eram de confusão e pavor. Sem conseguir proferir uma palavra, ela jogou a cadeira para trás e correu para fora da agência. Arthur ainda estava lá, na calçada, examinando a fachada de mármore do banco. Quando Sofia saiu correndo, descalça de tanto pânico e com o blazer desabotoado, ele apenas a observou. Ela parou diante dele, incapaz de olhar em seus olhos. A arrogância se fora. Restava apenas o pavor. Ela se ajoelhou, o joelho batendo no concreto frio da calçada. "Senhor, por favor, me perdoe", ela sussurrou, a voz cheia de lágrimas. "Eu não sabia quem o senhor era. Eu fui tola, arrogante e preconceituosa. Eu imploro, não faça isso comigo. Eu perco meu emprego, perco tudo. Eu serei a gerente de contas mais dedicada do Capital Plus. Eu juro." Arthur a olhou sem emoção. Seus olhos não refletiam raiva, mas sim uma fria e calculada decepção. "Levante-se, doutora Sofia. Não se ajoelhe diante de mim. A sua dedicação é inquestionável, mas o seu caráter é falho. Não é sobre o meu dinheiro, é sobre o tratamento. Você atendeu o homem rico e humilhou o homem pobre. Essa é a cultura que meu pai construiu e que eu vou destruir." Ele olhou para a porta da agência, onde o segurança e o colega os observavam, petrificados. "Você tem 48 horas para desocupar sua mesa e arrumar suas coisas. Sua demissão será finalizada pelo RH. O CEO já sabe de tudo." Arthur finalizou, voltando-se para o SUV preto que havia parado silenciosamente na esquina. Sofia permaneceu ajoelhada, chorando histericamente enquanto via o SUV partir. Sua carreira, sua reputação, seu prestígio, tudo esmagado por um bilionário disfarçado em um par de botinas. Mas no banco, a ligação do CEO não havia acabado. Após ordenar a demissão de Sofia, o CEO ligou para Arthur, seu filho. "Arthur, você foi longe demais. Não basta demitir a gerente, você precisa limpar essa cultura. Eu quero essa filial fechada por um dia, e todos os funcionários devem fazer um treinamento de conduta de choque. Eu não aceito isso." Arthur estava prestes a concordar, sentindo a satisfação da vitória, quando seu telefone tocou novamente. Era Carlos, seu CEO, desta vez com uma voz tensa. "Arthur, escute. Algo muito ruim aconteceu. O sistema de segurança do Capital Plus foi hackeado. Não é um ataque comum. Eles estão roubando todos os dados de clientes de alto valor e o endereço residencial de todos os gerentes que você demitiu nos últimos 6 meses, incluindo a Sofia. Não é coincidência, Arthur. A sua lição acabou de abrir uma porta para algo que não podemos controlar." O olhar de triunfo de Arthur se transformou em algo gélido, uma mistura de pavor e responsabilidade. Sua vingança pessoal havia desencadeado algo terrível e incontrolável. A fúria do CEO, Arthur Sênior, era um furacão silencioso que varria a cobertura do Capital Plus. Arthur Júnior, agora em seu terno impecável, estava diante de um painel de telas de segurança que mostravam a filial central em tempo real. Mas o foco não era mais a demissão de Sofia, e sim o alerta vermelho que piscava no sistema de segurança cibernética. "O que diabos você fez, Arthur?" Sênior rosnou, a voz baixa e tensa enquanto acendia um charuto, um hábito que ele havia abandonado há anos. O ataque começou exatamente 10 minutos depois daquela ligação. Isso não é um roubo de dados aleatório. Isso é pessoal. Carlos, o CEO, entrou na sala, visivelmente tenso. "A equipe de segurança está contendo, mas o dano já foi feito. Eles não só roubaram dados sensíveis de clientes de alto valor,
mas também algo muito mais específico: o histórico de RH de todos os funcionários demitidos nos últimos 6 meses. E mais importante, eles usaram o e-mail corporativo da filial de Sofia para enviar uma mensagem criptografada para todas as nossas sedes. Arthur sentiu um arrepio. Que mensagem? Carlos projetou o texto na tela principal. Era curto e direto, escrito em um código que misturava latim e termos financeiros. A colheita do desprezo está madura. O peão que derrubaste é a nossa entrada. Ensinaremos a lição que o seu mármore não pode cobrir. O próximo passo será caro, Valente. O uso do termo peão e a referência à colheita, que remetia ao pedido de empréstimo de Arthur, o fazendeiro disfarçado, provavam a conexão direta com o incidente de Sofia. Eles estão usando a humilhação dela como ponto de alavanca. Arthur, Carlos explicou, ajustando os óculos. Quem quer que esteja por trás disso sabia que você estava na filial e estava esperando um deslize. Arthur finalmente se deu conta da terrível ironia. Sua lição moral havia se transformado na isca perfeita para um ataque criminoso. Ele havia exposto Sofia e, por extensão, toda a estrutura do banco ao usar a raiva para fazer uma demissão pública e imediata. Investiguem o histórico de Sofia, não a conduta dela, mas a vida dela fora do banco, Arthur ordenou, voltando a si. Quem ela conhecia? Que dívidas ela tinha? Ninguém usa uma demissão por arrogância para justificar um ataque cibernético tão sofisticado. Há algo muito maior por baixo. A investigação foi rápida. A equipe de segurança descobriu que Sofia, embora fosse uma gerente competente, vinha enfrentando dificuldades financeiras por causa de um empréstimo de alto risco para o tratamento de saúde de sua mãe. Meses antes, para cobrir dívidas, ela havia caído na armadilha de uma operação de lavagem de dinheiro que usava contas ociosas do Capital Plus. Ela não era uma criminosa voluntária, mas uma informante involuntária e aterrorizada. A verdadeira reviravolta. Arthur percebeu que o algo terrível não era o hack, mas a vulnerabilidade que ele havia criado. Ao demitir Sofia de forma humilhante, ele a havia exposto e cortado seu único escudo. Enquanto ela era funcionária do Capital Plus, a organização criminosa a mantinha sob controle e protegida para que pudesse servir aos seus propósitos. Uma vez demitida, ela se tornava um risco de segurança, uma ponta solta que precisava ser silenciada ou controlada por meios mais violentos. O algo terrível não era a demissão, era a sentença de morte que ele havia, inadvertidamente, assinado para Sofia. A mensagem, o peão que derrubaste é a nossa entrada, era um aviso. O crime organizado havia capturado Sofia. Eles não iriam apenas roubar dinheiro, eles iriam usá-la para expor a podridão do banco ou eliminá-la para enviar uma mensagem. Arthur, o bilionário arrogante que pregava uma lição, agora tinha uma dívida de vida. Ele tinha que encontrá-la. Carlos, esqueça o firewall por 1 minuto, Arthur ordenou, o olhar fixo e determinado. Quero que você use todos os recursos de rastreamento do banco. Rastreie a última localização do telefone corporativo de Sofia e de seu celular pessoal. Eu não a demiti. Eu a entreguei. E agora vou consertar. Arthur sentou-se na cadeira de seu escritório, mas não era mais o empresário frio. A culpa o roía. Ele havia se tornado, ironicamente, o peão que o crime organizado usara para mover a peça de Sofia. Ele não a estava salvando por bondade, mas por um senso visceral de responsabilidade. Carlos, o COO, apresentou os relatórios. O celular pessoal de Sofia estava desligado há horas, mas a equipe rastreou o último ping de seu celular corporativo até um café de beira de estrada na periferia da cidade, perto de uma área industrial abandonada. O tempo de rastreamento indicava que ela havia sido forçada a ir para lá imediatamente após sua demissão.
Eles a pegaram antes que ela chegasse em casa. Carlos resumiu, com o rosto pálido. Eles estavam esperando o sinal. E qual era o sinal? Arthur perguntou. A demissão. Enquanto ela estava empregada, ela era útil e tinha alguma imunidade. Demitida, ela se tornou descartável. E o fato de você ter feito a demissão ser tão pública e explosiva apenas acelerou o processo. Eles sabiam que ela estava vulnerável. Arthur reuniu sua equipe de segurança pessoal, antigos agentes de inteligência e forças especiais, pessoas que sabiam rastrear mais do que apenas fraudes financeiras. Ele ordenou que ignorassem a polícia e o CEO sênior, mantendo a operação em total sigilo. A missão era simples: encontrar e extrair Sofia. A equipe de segurança usou imagens de satélite e vídeos de câmeras de trânsito de bairros mais pobres que o Capital Plus costumava ignorar. Eles encontraram uma pista crucial: um utilitário preto sem identificação, que parecia ter seguido Sofia desde o momento em que ela deixou a agência, antes mesmo de ela se ajoelhar na calçada. O SUV parou no café de beira de estrada e 2 homens a forçaram a entrar no veículo. O destino final: um galpão abandonado em uma zona portuária desativada, conhecida por ser usada por contrabandistas. Enquanto a equipe preparava a incursão, Arthur relembrou o incidente no banco. Ele tentava entender o que havia perdido, qual era a pista esquecida que ligava Sofia ao crime. Voltem para o áudio e vídeo da minha negociação com ela. Arthur ordenou a um técnico. Quero tudo. O que eu falei, o que ela falou e o que estava acontecendo ao redor dela. O técnico reproduziu o áudio e vídeo da câmera de segurança externa. A cena de Sofia ajoelhada implorando rodou Sofia, chorando. Eu perco meu emprego, perco tudo. Eu serei a gerente de contas mais dedicada do Capital Plus, eu juro. Arthur, levante-se, doutora Sofia. Não é sobre o meu dinheiro, é sobre o tratamento. Arthur assistiu de novo e de novo. Não havia nada de incomum, exceto por um detalhe minúsculo. Quando Sofia se ajoelhou, o reflexo do sol na lateral do seu carro, o SUV preto que a seguia discretamente, capturou o reflexo de algo em seu pulso. Não era um relógio. Era uma pulseira de identificação hospitalar. Pause. Zoom naquele reflexo, Arthur comandou. A imagem estava granulada, mas a pulseira era clara. Não havia nome, apenas um código de identificação de paciente. Sofia não estava apenas lutando por um emprego. Ela estava lidando com uma crise de saúde familiar. O empréstimo que ela tentava conseguir, os 50 mil para sementes, era provavelmente o dinheiro de que ela precisava desesperadamente. O crime organizado a havia pego no seu momento de maior vulnerabilidade financeira e pessoal. Rastreiem este código em todos os hospitais privados e públicos. Arthur exigiu, a voz tensa. Descubram para quem pertencia. Isso é o motivo do sequestro e o que eles usarão para forçá-la a cooperar. A equipe descobriu que o código pertencia à mãe de Sofia, que estava em tratamento intensivo e caríssimo contra o câncer. O empréstimo era a última esperança de Sofia, e o crime organizado sabia disso. O cenário estava pronto. Sofia não seria morta. Ela seria coagida a usar seu conhecimento sobre as contas internas do Capital Plus para facilitar um roubo maciço, e sua mãe era a refém indireta. Arthur pegou seu celular, desta vez não para ligar para um executivo, mas para um intermediário de confiança com ligações do submundo. Ele sabia que entrar no galpão com força resultaria em um banho de sangue e na morte de Sofia. A única maneira de tirá-la viva era negociar, e ele precisava de um contato que pudesse levar a mensagem. O bilionário quer conversar. O galpão abandonado na zona portuária era escuro, frio e cheirava a maresia e óleo diesel. Arthur Valente chegou sozinho, sem o disfarce de fazendeiro, mas com a aura imponente de um CEO. Ele havia despachado sua equipe de segurança, pois sabia que qualquer sinal de força resultaria na morte de Sofia. O intermediário, um homem de rosto duro chamado Doutor, o guiou para dentro. Sofia estava sentada em uma cadeira, pálida e amordaçada,
sendo observada por 2 seguranças. No centro da sala estava Marcos, o chefe da operação de lavagem, um homem calmo e sinistro que mantinha o controle absoluto. Marcos sorriu ironicamente ao ver Arthur. Ora, vejam só, o senhor Arthur Valente, o homem que prega a moralidade e depois expulsa uma pecinha que estava nos servindo muito bem. Obrigado, senhor Valente. Você a tornou muito mais maleável. Arthur ignorou as provocações e foi direto ao ponto. Eu sei sobre o esquema. Sei sobre as contas fantasma. E sei que Sofia estava apenas tentando salvar a mãe doente. A pulseira de identificação dela me disse tudo. Marcos perdeu o sorriso. Você investigou demais, Valente. Isso é perigoso. Perigoso é tentar roubar meu banco. Eu vim fazer uma oferta. Arthur tirou um pendrive criptografado do bolso interno. Aqui está tudo o que você precisa. Os números de acesso de mais de 50 contas de alto valor. Não as de fachada, as reais, as que vocês realmente querem esvaziar. Um valor total de quase 100 milhões de dólares. Marcos inclinou a cabeça, cético. E o que você quer em troca de trair seus próprios clientes? 2 coisas, Arthur respondeu a voz firme. A primeira, você liberta Sofia agora e me garante que ela e a mãe nunca mais serão incomodadas. Vocês perdem a informante, mas ganham o prêmio. E a segunda, eu quero todas as suas provas e dados sobre a operação de lavagem que você estava conduzindo dentro do Capital Plus. Todos os nomes de funcionários corruptos, todos os registros de transferências. Eu quero a podridão que a minha demissão ajudou a revelar. Marcos gargalhou um som áspero. Você quer limpar sua casa com meus panos sujos? Você me dá o dinheiro e eu te dou meus inimigos internos. É um acordo diabólico, Valente. Você é tão imoral quanto nós. Arthur apenas o encarou. Eu sou um CEO. Negócio é negócio. Ou você aceita minha oferta agora e sai com vida, ou eu entrego este pendrive ao FBI e você perde a chave e a fechadura. Você decide dinheiro e liberdade ou exposição e prisão. Pressionado, Marcos cedeu. O dinheiro era a prioridade. Eles realizaram a troca. Sofia foi desamarrada e os dados de exposição interna foram transferidos para Arthur. Marcos e seus homens fugiram em lanchas, desaparecendo na neblina do porto. Arthur se voltou para Sofia. Ela estava em choque, mas viva. Ele não a abraçou, não pediu perdão, apenas lhe deu um envelope. Aqui está uma ordem de transferência bancária. É o suficiente para o tratamento de sua mãe e para você reconstruir sua vida. Não é caridade, é a minha responsabilidade. Você não precisa mais do banco. Sofia, as lágrimas escorrendo, apenas sussurrou. Quem é você, afinal? Apenas o homem que você humilhou. Agora vá, nunca mais olhe para trás. Arthur esperou que ela fugisse tremendo, para longe do galpão. Ele havia salvado Sofia, garantido a queda interna do esquema de lavagem e reabilitado sua consciência. A justiça, à sua maneira torta, havia sido feita. Ele saiu do galpão, ligando para Carlos, para iniciar a limpeza interna do banco com os dados que Marcos havia fornecido. Mas o algo terrível estava prestes a se concretizar. Enquanto Arthur entrava no carro blindado, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. A voz do outro lado não era de Marcos, mas uma voz feminina, calma e manipuladora. Parabéns, Sr. Valente. Você salvou o seu peão. Mas o pendrive que você deu a Marcos não continha contas reais, apenas iscas que ativaram um vírus-bomba em todas as suas sedes. E os dados internos que você recebeu? São os dados que nós queríamos que você encontrasse, incriminando os inimigos deles no seu banco. Arthur sentiu um frio glacial no estômago. Ele havia sido enganado. Usou as iscas para incriminar as pessoas certas, mas o prêmio era um vírus letal que paralisaria o Capital Plus. E quem diabos é você? Arthur exigiu. Eu sou quem realmente queria derrubar o Capital Plus, e a sua arrogância foi o meu melhor instrumento. Você pensa que o jogo acabou porque saiu do galpão, Valente? O seu banco é o próximo alvo, e nós estamos esperando. A linha caiu. Arthur olhou para o painel do carro.
Agora o bilionário de verdade, sem disfarces, mas sentindo-se mais vulnerável do que nunca. A lição de moral que ele havia ensinado a uma gerente de contas o havia transformado no alvo principal de uma conspiração criminosa global. O medo e a incerteza do que viria a seguir eram o verdadeiro e terrível preço de sua justiça arrogante.